Esse é o segredo das pessoas hiperprodutivas. Você já deve ter conhecido um desses caras. Aquele seu colega de trabalho que você fala, meu, como é que esse cara consegue fazer tanta coisa? Parece que ele tá sempre no horário, ele nunca se atrasa, ele entrega mais que todo mundo. E esse cara ainda nem trabalha mais que você, ele muitas vezes vai embora antes mesmo do que você vai para sua casa. Como é que ele faz isso? Ele consegue fazer isso porque pessoas produtivas pensam e operam de uma forma diferente. E no vídeo de hoje eu vou te explicar como você consegue fazer a mesma coisa. Princípio número 1. Imagina que você está no seu escritório, você deixa sua carteira ali e chega um colega do seu trabalho e abre sua carteira, pega uma grana, põe no bolso e vai embora. Você certamente não deixaria isso acontecer. Isso não faz o menor sentido, isso é um crime, isso é uma loucura. E no entanto, você permite que as pessoas roubem o seu tempo toda hora. Tem um monte de coisa que você precisa fazer, tem um monte de coisa que você prometeu para você e para sua família que são prioridades. Mas chega o seu colega de trabalho e te fala assim, você tem 5 minutinhos aqui? E ele fica 1 hora conversando com você, te atrasando em outras coisas que são importantes. Pessoas produtivas compreendem que produtividade não está naquilo que você faz, e sim naquilo que você não faz. É na sua capacidade de dizer não toda vez que alguém tenta roubar o seu tempo que você efetivamente consegue ganhar uma quantidade absurda de horas no dia. Eu tenho muitos mentorados que passam por isso. Frequentemente, eles têm rotinas que são relativamente bem organizadas. Não é à toa que eles já têm algum sucesso financeiro. Mas as áreas que não estão boas, as áreas que consomem tempo, são áreas em que eles não impuseram limites adequados. Seja porque eles têm uma dívida emocional, seja porque eles simplesmente têm medo de colocar certos limites, mas é na constatação de que eles sabem que eles precisam falar não, mas eles não estão conseguindo, que a chave vira e eles conseguem desbloquear horas e horas ao longo da semana. O que me leva ao princípio número 2. Eu sou um cara fascinado por cozinha. Eu acho a culinária mágica em vários aspectos. E um dos aspectos em que ela é mágica é na absurdamente alta eficiência que ela tem. Imagina o que é você ter um restaurante que atende 100, 200 pessoas em 2, 3 horas ao longo do almoço e você conseguir servir toda essa galera em 15, 20, 30 minutos para o cara conseguir almoçar e voltar para o trabalho. É um nível de eficiência absurdo. E a única maneira que esses caras conseguem fazer isso é mantendo um excepcional nível de organização. Pessoas produtivas não são organizadas porque elas simplesmente tentarem ser organizadas. Elas são organizadas porque elas constataram que, se elas não se organizarem, se elas não colocarem algum esforço para organizar os seus afazeres e as ferramentas e a rotina que elas vão ter, elas simplesmente não conseguem operar em alto nível. E o que é curioso é que você provavelmente é organizado em relação às coisas que você gosta. Tem uma galera que curte futebol, o ritual do futebol é uma parada sagrada. O cara organizou as bebidas, as comidas, que horas a galera vai chegar, o que eles vão fazer, quando eles vão comer, o que eles vão comer. Às vezes tem múltiplos pratos e comidas ao longo do dia com um nível de organização altíssimo, porque o objetivo desse cara é maximizar a diversão que ele vai ter naquele ritual. E da mesma forma, se você colocar o poder da organização a seu favor no resto da sua vida, é isso que vai fazer você jogar num nível completamente diferente. O que me leva ao princípio número 3. Eu acho muito curioso como a gente planeja coisas o tempo inteiro, mas em geral as pessoas planejam mal pra cacete a maior parte das coisas que elas se propõem a fazer. Em geral, a ideia de plano das pessoas é olhar para o que elas têm que fazer, seja um objetivo, seja uma tarefa, pensar intuitivamente o que elas vão fazer e tipo, fechou, vambora, isso é tudo que eu preciso. E obviamente se as pessoas fossem boas nisso, elas não chegavam atrasadas o tempo inteiro para seus compromissos. Em geral, até nas coisas mais básicas, os planejamentos fracassam. E isso se deve a múltiplos fatores, e talvez o mais relevante deles é que você não está planejando num nível de detalhe suficiente. O planejamento tem que ser feito no mínimo possível de esforço, mas que seja o suficiente para maximizar a execução do seu plano. O que quer dizer, se você planejou uma coisa, mas você não tem o detalhamento suficiente para você executar esse negócio de forma bem feita, este planejamento não serve. E isso vai desde você estruturar de uma forma clara e lógica os passos disso, que é efetivamente você listar, colocar no papel e confrontar se todas as tarefas que você precisa fazer estão ali ou se tem alguma coisa faltando para você poder alocar o tempo que precisa, mas é também você lutar contra os seus vieses. As pessoas têm um viés de otimismo enorme e essa é uma das razões pelas quais elas se atrasam constantemente, porque elas acham que uma coisa vai levar meia hora, quando normalmente ela leva muito mais do que isso. Regra de ouro para você:
sempre planeje que algo vai demorar 50% mais do que o tempo que você estima. Se você fizer isso, você provavelmente vai acertar na maior parte das coisas e quando você for mais eficiente, você vai ter calma, tranquilidade e conseguir operar num grau de qualidade e paz mental muito melhor do que você operaria se você simplesmente estivesse com pressa. Porque no final das contas, excelência é a maestria do básico. É você conseguir dominar os fundamentos das coisas tediosas que ninguém tá afim de fazer, e é justamente por isso que a maior parte das pessoas não são produtivas, porque elas menosprezam o pequeno e não dominam os fundamentos como elas deveriam dominar. E é no domínio dos fundamentos que você vai encontrar, por exemplo, a capacidade de você faturar muito mais dinheiro do que você fatura hoje. E se você quer saber como é que você pode faturar R$100 mil por mês trabalhando sozinho, dá uma olhada nesse vídeo aqui que eu vou te contar.